Pelo terceiro ano seguido, a USP, a Universidade de São Paulo, foi eleita a melhor da América Latina, segundo um levantamento de uma empresa, a consultoria educacional inglesa QS. Outros centros de estudo no Brasil também tiveram um bom desempenho e aparecem, inclusive, pela primeira vez no top 10. Apesar dessas colocações, o resultado, na comparação mundial, está longe de ser satisfatório. O ranking se baseia em 4 itens: pesquisa, ensino, empregabilidade e internacionalização. A USP lidera desde 2011. Na sequência, vem a PUC de Santiago, no Chile, e em terceiro, a Unicamp de Campinas. Outras brasileiras se destacam, como a Federal do Rio de Janeiro, na 8ª posição, e a Federal de Minas Gerais, que pela primeira vez entrou nas 10 melhores da América Latina. A pesquisa ainda mostra que 10 universidades brasileiras conseguiram a pontuação máxima na categoria Professores com Doutorado. Apesar do resultado satisfatório na comparação com os vizinhos latinos, o Brasil não tem o que comemorar quando comparado com outros países. Entre as 700 universidades consultadas em todo o mundo, nenhuma brasileira aparece entre as 100 melhores, chegando a ter um resultado inferior ao de países dos BRICS, como China e Rússia. Bom, quem explica melhor esse resultado para a gente é a educadora Miriam Paura. Oi, Miriam, bom dia. Bom dia, Tudo bem? bom dia. Obrigada pelo convite. A gente agradece. Estar com a educação, falar de educação realmente é extremamente agradável. E é sempre importante, né? A gente até convidado também lá em São Paulo, né, Ana? Aqui, com muita honra, recebemos o reitor da Universidade de São Paulo, o professor João Grandino Rodas. É um prazer recebê-lo. Muito bom dia para o senhor. Parabéns mais uma vez por essa classificação. Bom dia, obrigado. Começo com 2 perguntas. Primeiro, a autonomia financeira da USP contribui para essa classificação, para essa conquista, para a excelência no ensino? E o que é mais difícil? Conquistar essa classificação estar entre as melhores universidades do mundo ou se manter entre elas? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que você realmente tocou o ponto central. A possibilidade que as 3 universidades estaduais paulistas têm, entre as quais a USP, de ter autonomia financeira, ajuda muito na decisão mais rápida tomada dentro da universidade. Isso ajuda fundamentalmente. Obviamente, a USP tem uma tradição muito grande, tem uma potencialidade enorme e, realmente, além desse ranking que nós falamos hoje, ela está muito bem nos últimos anos em todos os rankings, o que, muito embora haja uma relatividade nos rankings, o fato de estar bem em todos eles significa alguma coisa. Por outro lado, a Universidade de São Paulo fica muito satisfeita em ver que ela vem colaborando nas últimas décadas para que as outras universidades brasileiras também melhorem, porque não há universidade brasileira que não tenha, não um, mas muitos professores da Universidade de São Paulo que se formaram na graduação e na pós-graduação, muitos oriundos até de próprias outras universidades. Agora, realmente o que eu digo aos 120 mil uspianos, que são 89 mil alunos, 6 mil professores e professoras e o restante de funcionários técnico-administrativos, é que realmente nós precisamos uma grande cautela, porque a potencialidade da USP precisa aumentar para que a gente possa ficar onde estamos e melhorar. Porque é importante dizer que o próprio QS Ranking das universidades coloca a Universidade de São Paulo como a 9ª universidade latina do mundo, de língua latina. E ser uma universidade que fala português ao sul do Equador, estar nessa posição, realmente é algo muito importante. Sem dúvida, né, professor? Mas, professora Miriam, a gente sabe que a USP é uma ilha de excelência, isso está claro, inclusive por esse resultado aqui. Agora, se a gente comparar as universidades brasileiras com outras universidades, até dos nossos vizinhos, a gente está muito aquém. O que falta para a universidade brasileira realmente dar um salto e a maioria delas chegar a ser o que é uma USP hoje? Cumprimentando o reitor pelo trabalho realizado, eu acho que há 3 pontos que nós temos que pensar com muito significado em termos atuais. Primeiro, não só essa questão, né, de ter sido a melhor colocada, mas há uma coisa que me instiga muito. Por exemplo, no ranking das escolas de ensino médio do Rio de Janeiro, 9 são particulares. A única pública é uma pública, vamos dizer assim, uma pública diferente, que é o Colégio de Aplicação da UERJ. E da UFRJ. Esses alunos de ensino médio vão todos para as universidades
públicas, esses melhores. Uai, o que está acontecendo com a nossa escola pública? Qual é o mistério que estão das universidades públicas? O segundo dado, há uma cumplicidade de professores e alunos em estar na USP ou em estar na UFRJ, da minha universidade, a UERJ, em ter a garra e o entusiasmo. E o terceiro, a universidade não investe só das questões, barra ou sem barra, de conhecimento de currículo. Ela investe na pesquisa, nas atividades, nos instrumentos, em todo o contexto que faz essa universidade. Eu acho que a grande diferença é essa. Eu queria muito que nós parássemos e pensássemos na educação, não como algo imediato aqui e agora para fazermos, mas algo que tivesse continuidade na história de um país e fizesse, por exemplo, o IDEB nosso, do Brasil, enquanto a Finlândia, que é considerado o melhor país, está em 7,9, nós ainda estamos em 3,5, só alcançando em 2021 4,5. O porquê? Por que isso acontece? Então, eu queria que essa questão da universidade, trazida aqui e agora, nos fornecesse revisões necessárias. Não só a mudança do currículo, mas do projeto político-pedagógico que as mesmas têm, fazendo com que agora seja o momento para o futuro ainda ser melhor. Reitor, queria fazer uma pergunta para o senhor, até mesmo de termos de experiências aí com outras universidades do país, que eu sei que a USP tem. O que o senhor acha que a gente precisa melhorar? Nos últimos anos, o senhor acha que houve uma academização muito grande dos nossos professores? Houve investimento muito grande em especialização e doutorado, principalmente, mas falta ainda estrutura e investimento em pesquisas, por exemplo, somente nas universidades federais, que hoje a gente tem problema de estrutura básica mesmo, de infraestrutura nos próprios prédios. Realmente, a questão da infraestrutura é importante. Como disse há pouco a professora, nós precisamos dois tipos de pressupostos. Um é alunos de ensino fundamental e médio bons, o que vem diminuindo no Brasil, inclusive os alunos oriundos das escolas privadas, das públicas nem se diga. E, em segundo lugar, é ter as universidades públicas, maiormente as federais, estrutura mínima. A criação de universidades, principalmente federais, nos últimos anos, as dúzias realmente criam uma problemática de estrutura que vem sendo vista. No que tange às universidades estaduais paulistas, é óbvio que sempre a estrutura pode melhorar, mas ela está razoável justamente por aquilo que acabou de me perguntar, que é o financiamento que as universidades têm, algo que ela faz por si mesma. Recebemos uma parcela do imposto de todos os cidadãos e a própria administração é da universidade. Mas, sem essas duas coisas, nós não poderemos fazer com que se tenha uma universidade que seja teórica, isso é importante, mas que seja também prática. Ou seja, o saber útil. Todo saber é útil, obviamente, mas aquele dirigido à prática, à inovação, é algo importantíssimo porque nós temos uma nação com quase 200 mil pessoas. O número de alunos é incrivelmente alto e nós precisamos proporcionar a eles uma vida. E a vida baseia-se, obviamente, numa educação que esteja dirigida também para aquilo que são as necessidades econômicas das empresas, que, em última análise, são o motor do país. O imposto deriva de empresa e a própria empresa é que traz riquezas. É claro que o poder público precisa controlá-las, mas não pode sufocá-las, porque justamente essa empresa precisa de pessoal. E nós temos visto ultimamente uma grande necessidade de trazer profissionais de fora. Isso, em última análise, é um absurdo. Claro que venham alguns, mas que venham por necessidade absolutas, engenheiros e médicos, às dezenas, às centenas. Isso demonstra que as nossas universidades e o nosso sistema educacional não está preparado para o futuro do Brasil. Professora Miriam, já que a gente está falando de excelência em ensino, eu queria que a senhora avaliasse como que a senhora avalia a qualidade das escolas primárias e secundárias e a proporção de jovens que entram no ensino superior em comparação com outros países, com países inclusive aqui da América Latina, como o Chile, por exemplo. Nós temos muitas escolas muito boas, muito boas. Não vou dizer apenas que A ou B não estejam dentro do contexto. Eu acho que estão extremamente significativos. Volto a dizer uma coisa básica, que
que é a questão referente a formar, a ensinar. Ensinar e aprender é uma relação extremamente significativa, mas é mais educar e formar. O professor ainda há pouco estava colocando ali, e eu trabalho com a questão de valores, eu trabalho com um contexto diferenciado. É aí. Eu vou lhe revelar um segredo. Eu tenho um sonho, e principalmente em relação à educação do ensino fundamental e ensino médio. Eu queria juntar 3 grandes partes. Quais são elas? Primeira parte é alusiva à política de educação. Ficarei aqui horas falando da educação referente ao ensino, hoje, ensino básico e educação média, e que nós temos a cada governo nova lei. Não pode isso, não pode. As leis não são de governo, as leis são do Estado, ela tem uma seção. Eu queria juntar quem faz a lei hoje com um outro grupo que estuda e pesquisa diferentes áreas, são as academias, no caso as universidades, com os seus mestrados, doutorados, pós-doutorados, e terceiro bloco, aqueles que fazem a educação, independente de um saber específico. Por exemplo, agora do índice, se não me engano, de ensino fundamental, a escola com melhor resultado foi uma escola de Teresina, no Piauí. O que essa escola tem? Não que o Piauí não possa ter esse resultado. Eu queria juntar essas 3 grandes partes e fazermos juntos, vestir a camisa de uma educação forte e de qualidade. Reitor, nesse estudo que foi feito, surgiu um dado curioso que entre as 700 universidades que foram consultadas em todo o mundo, nenhuma brasileira aparece entre as 100 melhores. Eu queria que o senhor ajudasse a gente a avaliar o porquê disso, se é isso que a Ana Paula estava falando, em relação aos alunos do ensino fundamental e médio. A gente até fez debates aqui em relação ao investimento que é feito por aluno no ensino fundamental e médio, que é muito aquém também de outros países. Por isso nós não temos excelência no ensino superior ainda no Brasil? Eu só lembraria que a Universidade de São Paulo está em 137º lugar, que é o lugar melhor que alguma universidade brasileira conseguiu no ranking geral das universidades, o que é um número bastante aceitável. É importante lembrar que aquelas universidades que estão entre as 50 primeiras são universidades que escolhem seus professores pagando salários diferenciados, escolhem seus alunos no mundo inteiro, pagando o salário que for necessário, e também escolhem os seus funcionários. Fazem mais ou menos como os grandes times de futebol. E, portanto, é óbvio que a Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública e, portanto, tem obrigações que essas outras não possuem, e que escolhe seus professores somente no início da carreira e depois fica com eles sempre, que paga salários iguais. Não estou advogando que se pague diferente, eu estou simplesmente demonstrando as variações. E que também seus alunos são os melhores alunos, mas sequer há uma escolha no Brasil inteiro. Não existe no Brasil a tradição americana, que é de recrutar em todo o país. Portanto, com essas diferenças, fica muito difícil que uma universidade brasileira venha a estar entre as 50 melhores e mesmo entre as 100 melhores. Eu acho que, dada todas essas variáveis, o lugar que a USP encontrou é um lugar muito bom. Ela vem cada ano melhorando, principalmente nos últimos 3 anos, e isso demonstra que nós podemos fazer algo e podemos ainda melhorar, continuando escola pública, que é a sua tradição, e continuando com certas colocações que são praticamente tabus dentro da universidade brasileira. Entretanto, isso significa que nós precisamos ter uma grande preocupação, como foi dito no início dessa conversa, porque as universidades no mundo estão se reagrupando, as universidades francesas estão se reagrupando, a universidade portuguesa se reagrupando, 2 de Lisboa. Há uma preocupação imensa com classificações, preocupação essa que não existia nesse grau há algum tempo atrás. Portanto, qualquer universidade que esteja nos rankings precisa prestar uma grande atenção. E na questão da USP, um aspecto fundamental é ela não aumentar o tamanho que ela tem. Nós temos 89 mil alunos. Nós estamos em todos os campos do saber, coisa que não encontra paralelo em nenhuma universidade que está melhor colocada do que nós no ranking internacional. Nenhuma grande universidade está colocada entre os 30, 50 primeiros, com mais de 40 mil alunos. Nós temos mais que o dobro. Isso significa que a universidade precisa
a Universidade de São Paulo, obviamente, precisa ir para caminhos como a internacionalização, a inovação, mas não pura e simplesmente Reitor, aumentando seus alunos. Então, o senhor tocou num ponto que é a internacionalização. Eu queria até passar essa discussão agora para a Miriam para perguntar justamente sobre isso, esses quesitos avaliados, esses pilares, melhor dizendo, pela pesquisa, por essa avaliação, que é pesquisa, ensino, empregabilidade e internacionalização. Em quais desses 4 pontos a senhora acha que nós somos fortes e quais deles a gente precisa melhorar? Eu acho que é do ensino, onde precisamos melhorar, da internacionalização e da pesquisa. Pesquisa. Nós não podemos fazer um ensino meramente didático do ponto de vista de conhecimento, mas precisamos pesquisar diferentes áreas e núcleos, ainda mais agora com o campo da tecnologia, para que essa formação seja mais precisa possível. Professora Miriam. Fica aí o recado, Obrigada. então, que é o que o Brasil precisa, mais educação de Muito qualidade, obrigada. né, professora Miriam? Muito obrigada por participar mais uma Obrigada vez aqui por com a estarmos gente. Professora juntos. Miriam Paura, muito bom dia. Bom dia. A gente agradece também, né, lá em São Paulo, né, Raquel? O reitor da USP, João Grandino Rodas, e já também parabenizando mais uma vez. A gente fica orgulhoso desse resultado aqui no país. Muito obrigado. Viu, Obrigada, reitor? reitor. Bom dia. Eu que agradeço.